Louvado seja o Senhor. Estamos juntos, né? Mais uma vez, onde podemos desfrutar da palavra do Senhor junto com os irmãos. O Senhor tem falado bastante conosco, né? O Senhor tem dispensado aquilo que está no seu coração, porque Deus ama a igreja, Deus ama a cada um de nós. Por isso, irmãos, é muito importante nós termos, né, o mesmo coração, né, que o apóstolo Paulo teve, né, quando ele escreveu a igreja em Éfeso, né, e lá em Atos, capítulo 25, 26, né, quando ele viu o Senhor pela primeira vez, no versículo 16, fala assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aleluia. Né? O Senhor falou para Paulo: levanta-te, né? Firma-te. É a voz do Senhor falando para cada um de nós, né? Levanta e firma-te. Por quê? Deus não quer que nós ficamos parados. Deus não quer que nós ficamos estacionados. Deus quer que nós andemos, que nós caminhamos em direção ao quê? Ao alvo. Aquilo que Ele preparou, aquilo que está no coração dele, que é a sua vontade, que é edificar a igreja, que é edificar o corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja é a escolha de Deus para trazer o Senhor de volta. E essa igreja precisa estar preparada. Essa igreja precisa, né, estar conformada à imagem do seu filho. Por isso ele fala, né, eu te constituí como ministro e testemunha. Paulo era um ministro e uma testemunha. Ministro, porque ele recebeu uma incumbência especial de Deus, que era completar a palavra de Deus. Testemunha, que a sua vida, que o seu viver manifestava uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo. E hoje, Deus também nos chamou, a cada um de nós. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos predestinados para quê? Para filiação. E essa filiação, né, ela tem um alvo, ela tem uma meta, é nós estarmos cheios da glória de Deus. Por isso, Ele hoje está trabalhando em cada um de nós. Está nos transformando, né? Está nos conformando à sua imagem e à sua semelhança. Porque Ele precisa da igreja madura para Ele buscar. Por isso, hoje, Ele está trabalhando a sua vida em cada um de nós. Por isso, nós precisamos ser o quê? Testemunhas. Testemunha daquilo que nós vimos, daquilo que nós cremos, que é essa pessoa de Jesus Cristo. Eu te apareci. Deus apareceu para nós. Você está satisfeito? Lógico. Eu estou satisfeito. Mas olha o que o Senhor fala. Eu vou aparecer mais. Por quê, irmãos? O homem, o ser humano tem a tendência de estacionar, de parar. Ah, isso está bom, né? Isso é suficiente. Não, nós temos que seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Por isso que ele vai aparecer mais. Por isso que Paulo, quando escreveu a igreja em Éfeso,
né? É a primeira igreja primitiva. Ela ficou até o 2º século, onde começou a degradação da igreja. Por isso que ele fala lá, né, que nós precisamos orar para que o Pai nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação. Porque a cada dia Deus vai aparecer para mim, a cada dia Deus precisa aparecer para você. Eu preciso ver Deus para eu caminhar. Todos nós precisamos ver Deus todos os dias. Por isso que nós oramos, por isso que nós invocamos o nome do Senhor, nós lemos a palavra, nós nos reunimos, né? Nós temos comunhão uns com os outros. Para quê? Para ter mais visão, para ter mais revelação. Como Paulo, em Atos 26, 19, ele deu esse testemunho. Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele não foi desobediente. Até a sua morte. Né? Paulo foi crucificado. Até a sua morte ele não foi desobediente. Nós também, irmãos, não podemos ser desobedientes a essa visão que Deus deu para nós. Essa visão de Cristo e a visão da igreja. Por isso Deus está trabalhando em cada um de nós. Deus nos tirou de uma situação terrível, como ele falou em Efésios, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha, você é um filho da obediência ou é um filho da desobediência? Irmãos, nós somos filhos da obediência. Ele já nos tirou disso. Ele já nos deu vida. Nós vamos ser filhos da obediência, que serve o Senhor, que segue o Senhor. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Essa era a nossa condição. Era a minha condição, era a sua condição. Né? Como aqui fala, éramos. Porque agora nós temos a vida de Deus. Essa vida é uma vida santa, é uma vida pura. É uma vida que nos transforma, é uma vida que muda o nosso viver, é uma vida que nos faz testemunhas. Mas testemunhas verdadeiras. Que expressa a Deus, que manifesta a Deus. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos vossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Nós mudamos de reino, nós mudamos de posição. Éramos filhos da desobediência. Não é assim? Quem é pai sabe. A coisa mais triste é quando o filho desobedece, é ou não é? É triste. Imagina o coração de Deus. Deus, quando olha para você, quando olha para mim, ele está alegre ou está triste? Por isso que Paulo escreveu em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Isso quer dizer que nós podemos entristecer o Senhor. O seu viver
alegra a Deus? O seu testemunho alegra a Deus? Por isso, ele é graça para nós. O que é graça? É Cristo. Cristo dado gratuitamente, sem preço nenhum, a cada um de nós que crê no Senhor. É pela graça que sois salvos. Você não precisa fazer nada, eu não preciso fazer nada, eu preciso apenas crer nesse Senhor. Crer é receber. Não é só crer, que a Bíblia fala, até o diabo crê e treme. Nós vamos crer e receber. Quando nós recebemos a vida de Deus, a vida eterna. Essa vida nos mudou. Essa vida nos transferiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Né? O irmão Alexandre falou, você não está feliz? Eu estou feliz. Porque eu fui transferido de reino. Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu fui transferido do mundo para a igreja. Isso é um motivo de alegria. Nós precisamos estar alegres por isso. Louvado seja o Senhor. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Juntamente com ele. Com Cristo. Você e eu. Você e Cristo. Né? Ele nos fez assentar. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia nos mostra. Buscai as coisas lá do alto. Não as que são aqui da terra. Mas não somente buscar. Pensai. Pensai nas coisas lá do alto. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma parte da nossa alma que é muito forte, que é a nossa mente. É ou não é? É a parte liderante da nossa alma. É a mente. É ela que pensa, é ela que define. Então, a nossa alma, a nossa mente é importante. Por isso nós precisamos o quê? Pensar nas coisas lá do alto. Em Romanos, capítulo 8 também fala, né? A mente possa, a carne dá para a morte. A mente possa no espírito dá para a vida e paz. Aonde você coloca a sua mente é importante. Por que que nós invocamos o nome do Senhor? Senhor Jesus. Para que a nossa mente entre em contato com o Espírito e para que o Espírito domine a nossa mente. Para que nós possamos desfrutar da presença de Deus. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá vendo, irmãos, como a nossa mente é importante? Mas essa mente precisa estar renovada. Essa mente não pode estar posta nas coisas aqui da terra. Né? Quem tem empresa, quem trabalha, sabe disso. Tem as contas, tem as coisas para fazer, tá certo? Você fica o quê? Pensando naquilo. É ou não é? Puxa, tem de pagar isso, tem de fazer isso, tem de entregar isso. Mas aqui fala que a nossa mente precisa ser renovada. Né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Quando a sua mente é cheia do Espírito, você experimenta a vontade de Deus. Você desfruta a vontade de Deus. Por isso, Deus nos colocou como testemunha. Né? Deus deu uma incumbência para a igreja. Ele falou, vós sois o sal dessa terra. Vós sois a luz desse mundo. O sal é para dar sabor, para dar tempero, não é isso? Eu, você, a igreja, precisa dar sabor para as pessoas, dar razão de viver das pessoas. As pessoas estão perdidas, sem rumo, elas precisam de sal, né? O sal vai dar sabor na vida delas. Cristo pode dar sabor na vida delas. Por isso que nós oramos pelas pessoas, nós pregamos o evangelho, nós saímos às ruas para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas. Não importa onde, se é na padaria, se é no médico ou na farmácia, aonde Deus te incumbiu, né, você tem de ser essa testemunha. Você tem de ser esse sal, dar sabor para as pessoas. Quando você ora e aquela pessoa aceita aquela oração e confessa as suas dificuldades e crê no Senhor, isso é uma alegria indizível para nós. E também fala que nós somos a luz desse mundo. A luz é para dissipar todas as trevas. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Louvado seja o Senhor. A igreja também é a luz desse mundo, onde dissipa todas as trevas. Louvado seja o Senhor. Por isso, continuando, para mostrar os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Nós somos salvos pela graça. Cristo nos salvou. Cristo me salvou. Só Cristo salva. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é algo de Deus. Quando você crê, essa fé entra em você. E você começa a viver um relacionamento com Deus. E o relacionamento que nós temos com Deus é por fé. É de fé em fé. É dia após dia. Louvado seja o Senhor. Por isso nós precisamos valorizar essa fé. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 7 fala: a graça foi 4:7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo o dom de Cristo. Cristo tem um dom, e deu esse dom para mim e para você, através da graça. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que é boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós vamos transmitir graça,
Transmitir graça é dar Cristo, né? É mostrar Cristo, é testemunhar de Cristo aos que ouvem. Vamos ler mais alguns versículos. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Olha, que versículo maravilhoso. Transbordou. Quando você vai pôr, né, o copo no filtro, você liga, né, o filtro e a água cai e você dá uma bobeada, o que acontece? Transborda aquela água. Deus abriu a sua graça para cada um de nós. E ela transborda. A graça do nosso Senhor. E essa graça vem com fé. Ela vem com amor que está em Cristo Jesus. Cristo é amor. Ele é a nossa fé. Ele é a nossa verdade. Cristo é a verdade absoluta nesse universo. Fora de Cristo, não tem verdade. Tudo é vaidade. Tudo é vão. Cristo é a verdadeira verdade nesse universo. Esse Cristo é a verdade que Deus deu para nós. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo nos liberta de todas as coisas. Do pecado, que nós vamos ver mais na frente, da agonia, da tristeza, da angústia. Porque esse Cristo é suficiente. Amém? Vamos ver mais um versículo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. Aleluia! Esse Cristo como graça pode salvar todos os homens. Por isso que, né, Paulo escreveu em Timóteo, né, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e tenham o pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa graça pode nos salvar de qualquer situação que nós passamos. Na tribulação, a graça é suficiente. Paulo, ele tinha um problema gravíssimo. Ele tinha um espinho na carne. E ele orou para Deus, para tirar esse espinho, 3 vezes. Mas o Senhor respondeu, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Desfruta. Muitas vezes nós não somos assim, irmãos, passando por dificuldades, por tribulações. Fala, puxa vida, o que esse irmão está passando, eu acho que eu não dou conta. A graça é suficiente. A graça nos capacita a passar qualquer situação. Louvado seja o Senhor. Paulo também falou, né? Eu trabalhei mais que todos os outros, né? Mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Então essa graça
opera, essa graça transborda em nós. Mais um versículo aqui. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um servir uns aos outros, cada um conforme o dom que você recebeu. Cada um de nós recebemos um dom. Tem irmãs que têm dons de apacentar, tem irmãs que têm dons de evangelistas, né? Tem irmãs que de cuidar, de apacentar, né? De visitar, né? Tudo isso é um dom que Deus deu para cada um de nós. E fala assim, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Deus deu a graça de muitas maneiras para cada um de nós. Para que nós possamos ser o quê? Dispenseiros de Deus. Você precisa ser um dispenseiro de Deus. Você precisa ser um canal de Deus. Nós não podemos ser como um mar morto. Né? O que é um mar morto? Por que não tem vida no mar morto? Porque é morto, né? Não tem vida lá. Porque ele só recebe. Mas um rio, um mar, tem vida. Por quê? Porque ele flui. Ele recebe e ele deságua. Tá certo? Então nós, irmãos, como um canal de Deus, como um dispenseiro de Deus, nós vamos dispensar essa graça para as pessoas, para os irmãos. Amém? Aleluia. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória. Qual que é o seu alvo, irmãos? É entrar na glória. Tá certo? O Senhor nos prometeu, né? Não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Vai receber o quê? Um corpo de glória. Por isso Deus está trabalhando em nós. Né? Lá em Romanos, capítulo 8, fala que nós estamos sendo o quê? Conformados à imagem de Cristo. Por que nós estamos sendo conformados? Para que naquele dia, na volta do Senhor, nós possamos receber um corpo de glória. Que maravilha! O nosso corpo vai ser glorificado. Né? Você não vai ter mais problema de dor de cabeça, né? Problema de pressão, de coração, não vai ter mais problema de saúde. O nosso corpo vai ser glorificado. Louvado seja o Senhor. Isso é graça, irmãos. Isso é graça que Deus deu para cada um de nós. Por isso ele fala, eu estou te aperfeiçoando. Né? Eu estou te firmando. Eu estou te fortalecendo, eu estou te fundamentando, para que naquele dia você receba o corpo de glória.
Segunda Pedro, para terminar essa parte, antes, crescei na graça e no conhecimento, não li o versículo, né? Segunda Pedro 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça. Nós precisamos crescer na graça. É pela palavra de Deus que nos faz crescer. Em Efésios capítulo 3, versículo 17, fala: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Efésios fala Cristo. Em Colossenses fala a palavra. Cristo é a palavra. Né? Ele é a palavra que tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Capítulo 4, que nos mostra, né, que a igreja, que nós somos o novo homem. Por isso, para nós sermos o novo homem, nós vamos desfrutar dessa graça. Nós vamos experimentar essa graça. Nós vamos crescer nessa graça. Nós vamos firmar nessa graça, que é Cristo. Amém? Olha só. Versículo 17. Por isso digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. O quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, com avidez, cometeram toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Não fosse assim que foste conformado a Cristo. Por isso nós precisamos andar e viver em Cristo. Andar e viver no Espírito. Que nós vamos aprender a Cristo. Nós vamos estar o molde de Cristo. Conformados a Cristo. E que de fato tendes ouvido. E que foste instruído. Segundo é a verdade em Jesus. É segundo a verdade em Jesus. Amém? No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. O velho homem. Nós somos o quê? Nos despir. É tirar, né? Essa palavra, né, despojeis, também nós podemos ver como um peso. O velho homem é um peso. Né? Quando você põe a mochila, né? Os jovens que gostam muito de mochila, né? Os executivos aqui, né? Põem celular, né? Põe livro, né? Notebook, tá certo? Lanchinho, copinho de água, né? E vai pondo, né? Até a minha netinha de 5 anos, né? Toda vez que ela vem para minha casa ou ela vai viajar, ela fala: vovô, eu já arrumei a minha mochilinha. Aí você vai lá, a mochilinha está cheia das coisas que ela quer. Mas isso, quando você põe, se torna um peso. Esse é o velho homem. Nós não podemos carregar peso, irmãos.
Vamos nos despir do velho homem, né? E vamos nos revestir do novo homem, né? Em Romanos também fala, né, que o velho homem, ele foi sepultado com Cristo e foi ressuscitado com Cristo, o novo homem, né? Então vamos tirar todo o peso, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos pesa, que nos faz perder o apetite por Cristo, pelas reuniões, pelo desfrute. Vamos tirar. Tira esse peso. Porque o velho homem, ele se corrompe, se incunda a concupiscência do engano. Ele ainda te engana. Tá vendo como é que você está sofrendo? Tadinho. Irmão, o peso é para tirar. É para nos despir. Né? É para ele morrer. Mas aleluia. Olha só, no sentido do que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Nós somos do quê? Uma mente renovada. Uma mente que pensa nas coisas lá do alto. A mente de Cristo. Que busca as coisas lá do alto. Nós vamos ir para a esfera de Deus. Se nós só ficamos aqui na esfera terrena, vamos ter muito peso, vamos ter muita dor de cabeça. Então vamos, irmãos, vamos tirar esse peso. Né? Vamos jogar fora. Né? Vamos renovar o espírito do nosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Revistais do novo homem, que é Cristo. Né? Que é criado segundo Deus. O novo homem não tem ansiedade, não tem preocupação. Porque ele é criado segundo Deus. Ele pensa como Deus pensa. Ele tem uma mente renovada. Ele desfruta de Cristo em toda situação no seu viver. E assim, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A verdade absoluta que nós temos é Cristo. Fora de Cristo, tudo é mentira, tudo é vaidade. Cristo é a realidade de todas as coisas, tanto dos céus como aqui da terra. Por isso Deus usa a igreja, para que Cristo possa encabeçar todas as coisas, tanto no céu como na terra. Por isso que lá em Efésios 1, 23, né, ele deu para a igreja, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse vai ser o trabalho final de Deus, encabeçar todas as coisas. Nós queremos estar juntos. A igreja vai estar junta. Eu quero estar junto. Amém? Para terminar, vamos ler Salmo 89, 14. O tempo passa rápido, né? Já acabou meu tempo. Acho que eu desfrutei muito da graça e o novo homem vai continuando, né? (89:14) Salmos.
justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade o procedem. Esse é Cristo que está em mim, é Cristo que está em você, é Cristo que é a nossa testemunha, é Cristo que está na igreja, esse Cristo que é a graça que é suficiente para cada um de nós. Ele tem justiça, ele tem direito, né? São seus fundamentos. A mentira, muitas vezes, quer sobressair. Mas no trono de Deus, só tem justiça e direito. No mundo, pode ter injustiça. Tá certo? Mas no trono de Deus tem justiça e tem direito. Né? São fundamento do teu trono. E graça e verdade te procedem. O que é? Emana de Deus. A graça e a verdade. Você precisa da graça? Ela emana do trono de Deus. Ela é como um rio que sai do trono de Deus e para onde que esse rio passa, nos dá vida. Esse é o rio da graça. Louvado seja o Senhor. Que todos nós possamos ser esse canal de Deus, ser os dispenseiros na casa de Deus. Que esse canal possa fluir de cada um de nós, para que possamos trazer o Senhor de volta. Amém?